Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Marli, diretora de Finanças do APUB. E começamos agora mais um Minuto APUB. Hoje a gente vai abordar o bloqueio dos 116 milhões de reais do orçamento da CAPES e os novos planos do governo Zema que podem penalizar os trabalhadores do setor público e os serviços prestados à população. Também falaremos sobre a participação do nosso sindicato na edição deste ano da Semana do Servidor da UFMG, assim como de nossa reunião com as professoras e professores do Centro Pedagógico da UFMG. Finalmente, vamos falar sobre as próximas atividades do APUB. A visita setorial no Coltec, que será amanhã, e o nosso baile depois de amanhã, no sábado, dia 21. Mas antes de entrar nessas questões, um informe. Nesse momento, a nossa presidenta, a professora Maria Rosário Barbato, ela está junto com a assessoria jurídica do sindicato em uma reunião com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A reunião foi chamada para discutir as cobranças indevidas que as professoras e os professores da Escola de Arquitetura da UFMG estão recebendo do Conselho. Essas cobranças são consideradas indevidas, já que dizem respeito ao registro para atuação técnica na área, mas também estão incluindo as atividades de docência nessa área. A princípio, estamos buscando uma solução negociada com o Conselho de Arquitetura, além de dar encaminhamento a uma ação judicial. Recentemente, tivemos a notícia de que o governo federal bloqueou 116 milhões de reais do orçamento previsto para este ano da CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Ligado ao Ministério da Educação, o órgão se dedica à pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, além de aprimorar a formação de professores da educação básica. Com a diminuição do dinheiro público para investir nessas áreas, a produção de conhecimento no país deve sofrer sérias consequências, o que é grave, né? Em agosto desse ano, a CAPES já havia passado por um bloqueio milionário e atualmente, de acordo com o MEC, a retenção de valores chega a 66 milhões de reais. Por terem sido apenas retidos, esses valores ainda podem ser liberados até o fim do ano. No entanto, os demais 50 milhões que compõem o bloqueio foram efetivamente cortados das verbas do governo. Segundo o MEC, isso representa 0,92% a menos na verba discricionária da CAPES, ou seja, a parte que não é obrigatória das despesas financeiras do órgão. E se continuar dessa maneira, a defasagem tende a ficar ainda maior no ano que vem. Afinal, o projeto de lei orçamentário, o PILOA, prevê uma diminuição de 128 milhões para o órgão, se compararmos com o orçamento desse ano. Inclusive, a presidente da CAPES, a Mercedes Bustamante, calcula que o déficit nas verbas para o órgão pode chegar a 200 milhões em 2024. Diante desse quadro, diversas entidades da área de educação e ciência demonstraram preocupação, como é o caso da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, que publicou nota na qual expressa sua preocupação com a situação orçamentária da CAPES. De acordo com o documento, a redução atingirá as diretorias de programas e bolsas e de relações internacionais, assim como os programas de formação de docentes. O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, o FOPROP, que congrega 273 instituições de ensino, também se manifestou a respeito. Em carta aberta, este fórum manifestou profunda consternação com os bloqueios, entre aspas. De acordo com a carta, a retomada de iniciativas científicas, como o Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD, podem sair prejudicados. Além disso, a CAPES terá dificuldades para arcar com os 300 novos cursos e programas que devem entrar no Sistema Nacional de Pós-Graduação no próximo ano. Os cortes vão na contramão do que foi praticado pelo governo Lula até então, nas áreas de educação e ciência no país. Basta lembrar
que em fevereiro deste ano o governo concedeu o primeiro reajuste para as bolsas de pós-graduação, de fato, desde 2013. Assim, embora os valores ainda estivessem aquém das necessidades, o aumento trouxe algum alívio, para a área de pesquisa no Brasil. Ainda mais após o longo período de sucateamento enfrentado nas gestões Temer e Bolsonaro. O APUB e o UFMG reforça o compromisso de levantar a bandeira do desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Não podemos nos conformar com a produção de conhecimento sendo tratado como um item supérfluo, cujo orçamento passa por reduções constantes. Devemos pautar a recomposição orçamentária, mas também precisamos pressionar o Estado pela ampliação dos investimentos públicos na área. Para que o Brasil volte ao caminho certo, a nossa luta precisa ser permanente. E agora vamos falar aqui de Minas Gerais. Essa semana, a imprensa divulgou a notícia de que o governador do estado, Romeu Zema, pretende congelar os salários dos servidores públicos estaduais por 9 anos. Essa seria uma das medidas que compõem o plano do governo para adesão do estado ao regime de recuperação fiscal. Inclusive, a situação fica ainda pior. Isso porque o congelamento diz respeito ao período de adesão do estado ao regime de recuperação fiscal. Assim, caso seja autorizado, o período de congelamento poderia chegar a 12 anos. E além dos vencimentos, a redução de custos também prejudicaria os benefícios trabalhistas do funcionalismo do Estado. Ademais, a proposta de recuperação fiscal, como proposta por Zema, também inclui a privatização da Copasa e da CEMIG, empresas estatais que fazem parte do patrimônio público há mais de 60 anos e prestam serviços essenciais à nossa população. Após a repercussão negativa, após a repercussão negativa da notícia, o secretário de governo, Gustavo Valadares, negou que o congelamento seja incluído no plano. Pelo menos foi o que ele disse em sua participação na audiência da Assembleia Legislativa para discutir o reajuste dos servidores na última segunda-feira. E pensar que, em maio desse ano, Zema sancionou um projeto de lei para aumentar o próprio salário em quase 300%. E além dele, também foram contemplados os vencimentos do vice-governador e dos secretários e secretários adjuntos. Uma medida, no mínimo, contraditória para um governo que prega a necessidade de enxugar os gastos públicos. Essa farra com o dinheiro público, no entanto, não passou despercebida. A CONACAT, que é a Confederação das Carreiras Típicas de Estado, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal em que questiona o reajuste do governador. E a Corte já começou a apurar o tema. O ministro Cristiano Zanin solicitou informações ao governador e à Assembleia Legislativa sobre a lei que possibilitou esse aumento. Diante desse cenário, fica evidente que Zema governa em benefício próprio, enquanto penaliza os trabalhadores do setor público e os serviços prestados à nossa população. Por tudo isso, é preciso reforçar a pressão sobre os parlamentares para barrar mais ainda essa agressão. Inclusive, a Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, que é uma articulação formada por entidades que representam as diversas carreiras da categoria no Estado, já convocou uma paralisação para o dia 7 de novembro. O APUB tem alertado continuamente para os prejuízos que essas medidas neoliberais podem acarretar para Minas Gerais. Por tudo isso, devemos continuar a pressionar o governo. Zema, tira a mão dos direitos dos servidores e da população mineira. Empresas públicas ficam. Fora você, Zema. E agora vamos falar sobre a participação do nosso sindicato na Semana do Servidor da UFMG. Desde segunda-feira, a Universidade está promovendo o evento por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Assim como nas edições anteriores, o APUB integrou a construção da semana, sendo uma das entidades apoiadoras, juntamente com o Sindif e a Associação dos Servidores da UFMG, a SUFENG.
Neste ano, a proposta principal é promover, junto à comunidade servidoras e servidores da universidade, o diálogo sobre a valorização da diversidade e da inclusão na universidade. A programação continua até o sábado, dia 21 agora, depois de manhã, contando com palestras e rodas de conversa, além de atividades culturais, de esporte e de lazer. E nós, do APUBS, não ficamos só nos bastidores, não. Também participamos ativamente das mesas de debate. A professora Marisa, presidenta do sindicato, fez parte da mesa de abertura, que foi realizado no dia 16 de outubro. Já no dia 17, a mesa Gênero e Sexismo contou com a exposição da professora Marlise Matos, que integra a Diretoria de Territórios e Movimento, Arte, Cultura, Direitos Humanos e Diversidade do APUB. E eu mesma fui a moderadora da mesa Etarismo, que ocorreu ontem, que foi realmente excepcional. Não percam, está no YouTube. Inclusive os vídeos da mesa, né, estão disponíveis no canal do YouTube da Coordenadoria de Assuntos Comunitários da UFMG, a CAC, né? Vale a pena acessar e assistir, gente. Muito, muito bom. Como o APUB pontuou na mesa de abertura, a Semana dos Servidores está acontecendo em meio a um momento de intensa mobilização da categoria, marcado por manifestações nas ruas, pressão sobre os parlamentares, negociações com o governo federal. A gente está lutando pela inclusão do reajuste salarial dos servidores no projeto de lei orçamentária anual. A tela sumiu. Onde que está? Aqui? Gente, perdão, sumiu aqui. Só um minuto. Tá aqui. Voltando. Como o APUB pontuou na mesa de abertura, né, dessa semana, está acontecendo por meio de um momento de intensa mobilização da categoria, marcado por manifestações nas ruas, pressão sobre os parlamentares e negociações com o governo federal. A gente está lutando pela inclusão do reajuste salarial dos servidores no projeto de lei orçamentária anual para 2024, pela reestruturação das carreiras e pela equiparação dos benefícios do funcionalismo público dos diferentes poderes. E uma das principais bandeiras de luta continua sendo o enfrentamento à PEC 32/220, a famosa da administração. E não poderia ser diferente. Lutar contra a reforma administrativa é defender a carreira dos servidores públicos e o acesso da população à educação, à saúde e outros serviços públicos de qualidade e essenciais. Por isso mesmo, foi fundamental levantar essa bandeira na Semana dos Servidores. Também foi muito importante para o sindicato, que o sindicato tenha participado das discussões sobre um assunto tão importante e tão relevante para esse momento da história do Brasil, que é a questão da inclusão e da diversidade. É um absurdo que em 2023 a gente ainda consegue conviver com disparidades tão grandes e tão assustadoras no país. De acordo com os dados de 2020, do Sistema Integrado de Administração de Pessoal, apesar de pretos e pardos serem 55,7% dos brasileiros, são apenas 35,09% dos servidores públicos ativos no Executivo Federal. E ao analisar os cargos mais elevados nessa hierarquia, que são cargos de direção e de assessoramento superior de nível 6, apenas 35 dos 240 postos são ocupados por pessoas negras, o que significa tão somente 14,58% desse pessoal. E outro recorte que aprofunda a disparidade entre brancos e pretos está nas carreiras de Estado, como os diplomatas, os gestores e analistas de planejamento. Os bancos ocupam 73% brancos, enquanto pretos e pardos ficam com 23,72%. Essa pesquisa também evidenciou que mulheres negras recebem em média 33% a menos que homens brancos, o que é explicado pelo fato das pessoas negras estarem em posições
com menores remunerações e sua baixa presença em cargos de liderança e em carreiras com maior prestígio. Então, esse recorte racial mostra a necessidade de fazer urgentemente o debate sobre inclusão e a diversidade, e que deve ser abrangente às pessoas indígenas e às questões de gênero e de sexualidade, assim como de deficiência e de todo tipo de diversidade. Esse debate, portanto, é fundamental. Só um adendo. Ontem, na última mesa da qual eu participei, que sobre etarismo, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG se comprometeu a ir para além do debate, da reflexão, e colocar em prática todas as ideias e reflexões que foram feitas ao longo desses 3 últimos dias. Isso é realmente fundamental, a universidade assumir isso, né? E agora vamos falar das próximas atividades do APUP. Amanhã, dia 20 de outubro, o sindicato vai realizar uma nova edição de série de encontros nas unidades acadêmicas da UFMG. Dessa vez a gente vai estar no Colégio Técnico. O encontro acontecerá de 14 às 16 horas, na sala 201 da unidade. Essa será mais uma oportunidade para discutir as demandas próprias que afetam os docentes dessa unidade acadêmica. O sindicato estará presente com a sua assessoria jurídica e seu núcleo de acolhimento e diálogo. Será uma oportunidade para a gente conhecer mais sobre o trabalho que esses setores desenvolvem junto à nossa categoria, né? O acolhimento, o diálogo e assessoria jurídica. Além do mais, a advogada e o psicólogo estarão à disposição para atender as professores e os professores no local individual ou coletivamente. Uma boa oportunidade, não percam, gente. Em seguida, vamos realizar uma roda de conversa para falar sobre os temas. 1. Por que licença doutorado não conta tempo para aposentadoria? 2. Os significados e os riscos que representam a privatização da Copasa e da CEMIG para a classe trabalhadores e camadas sociais mais carentes. E vamos finalizar o encontro com a nossa resenha de efeitos, um momento para a gente conversar, bater um papo, acompanhado por comes e bebes. Então não percam, compareçam para conversar, relaxar e construir novos rumos para o futuro da nossa categoria dentro da UFMG. Inclusive, recentemente, a gente teve uma experiência muito positiva na visita que fizemos ao CP, nosso centro pedagógico. Debatemos com os professores dessa unidade sobre as questões específicas. E ontem mesmo nós recebemos os docentes do CP aqui na nossa sede para dar prosseguimento a essa conversa com o suporte da nossa assessoria jurídica. Isso mostra a importância de que o significado esteja junto à sua base, bem como a relevância da presença, né, atuante dos nossos filiados no sindicato. Para fechar com chave de ouro, o nosso Minuto APUP de hoje lembra a todos e todos que neste sábado, dia 21, vamos ter o nosso tradicional baile dos professores e das professoras. Neste ano, o evento será no Labareda Clube, das 22 horas do dia 21 às 4 da manhã do dia 22. A procura por convites foi muito grande. Inclusive, os convites já se esgotaram. E em 2023, o evento trará algumas surpresas, especialmente pensadas para animar e entreter os participantes. Que, como é surpresa, não vou falar. O sindicato espera por todos e todas, com muito carinho. Vai ser um bom encontrar com os nossos colegas, as nossas colegas e os nossos colegas, neste evento que é uma das principais atividades sociais do sindicato e que presta uma homenagem à categoria pelo seu dia. Viva o Dia do Professor e da Professora. Um abraço a todos e todos. Nos encontramos no próximo Minuto APUP. E até o baile. Tchau!